Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à resolução 564 de 2017, tá? Essa resolução, pessoal, antes ela já existia, tá? Só que ela existia com o número 311 de 2007. Essa resolução 311/2007, ela é uma resolução bem extensa, tá? Tanto que ela é dividida em 7 capítulos e o primeiro capítulo apresenta 4 seções. E daí, né, o COFEN, ele decidiu renovar a resolução 311/2007 e daí ela criou a 564 de 2017, que contempla os mesmos pontos da resolução 311, porém ela é bem mais sucinta, tá? Ela não é tão extensa quanto a resolução 311. Quando nós estivermos trabalhando a resolução 564, principalmente quando a gente entrar nas infrações e nas penalidades, eu irei, né, tá mostrando para vocês algumas mudanças com relação à resolução 311 e à resolução 564. Por que eu irei estar mostrando essas mudanças? Porque nós ainda temos algumas questões de concurso, tá? Algumas questões que vocês podem encontrar na internet que trabalham com a resolução 311, ok? Ambas, tanto a resolução 311 de 2007 quanto a resolução 564 de 2017, são o nosso código de ética, tá? O nosso CEPE, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ok? E daí, pessoal, eu trago para vocês esse preâmbulo, que vocês podem imaginar, né? Tão cheio, um slide tão cheio, né, com tanta informação, mas eu trouxe porque nesse preâmbulo ele contempla, né, toda a importância nossa de enfermagem, tá? Ele contempla todas as atividades, né, o grupo das atividades que nós como enfermeiros, como equipe de enfermagem podemos estar desenvolvendo. Tá? Então, eu acho ele bem rico de informações, então por isso que eu trouxe esse preâmbulo na íntegra para vocês e nós vamos explicar sobre ele. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, CEP, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Então, veja, nós somos ciência, nós somos arte e nós somos prática social. Por que nós somos ciência? Porque dentro da enfermagem existe o enfermeiro que trabalha com cientificidade. Nós, enfermeiros, temos o conhecimento científico. Nós trabalhamos com arte porque muitas vezes nós temos que realmente, devido à demanda, devido à escassez de material, nós temos que nos adaptarmos ao que nós temos e com o que nós temos, nós ofertarmos o melhor para o nosso paciente. E é uma prática social porque nós cuidamos não só do físico, do biológico do paciente, nós cuidamos do paciente em uma forma holística, como um todo. Nós cuidamos do paciente em todas as suas dimensões, física, psicológica, social, espiritual. Cuidamos da família do paciente e cuidamos da nossa comunidade, tá? A enfermagem ela tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Então, veja que nós trabalhamos nos 3 níveis de atenção. Primária, onde a gente trabalha a promoção e a prevenção, onde nós desenvolvemos a educação em saúde.
secundária, onde nós trabalhamos a doença do paciente, através do diagnóstico precoce e do tratamento precoce. E trabalhamos na atenção terciária, onde nós ajudamos o paciente na reabilitação e na readaptação. Organiza suas funções e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área, tá? Isso aí nos faz, né, pensarmos nas nossas atividades, que a gente já viu lá na Lei 74/98 de 86, né? As nossas atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem realiza são os enfermeiros, que é onde a gente pode estar realizando a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, e é onde nós temos autonomia, tá? E nós podemos participar, né, das nossas atividades como integrante da equipe de saúde, né? Assim como os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Então, nós fazemos parte de uma equipe multiprofissional, tá? Onde dentro dessa equipe multiprofissional nós devemos realizar atividades que são nossas. Aí tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos, né? A questão da remuneração justa é uma coisa que nós estamos trabalhando aí, né? E a questão de condições adequadas de trabalho, isso são direitos nossos, tá? Enquanto enfermagem, enquanto equipe multiprofissional. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, tá? Tudo aquilo que nós vimos lá nos fundamentos dos direitos humanos, que nós devemos trabalhar em cima desses fundamentos, porque o nosso paciente, ele tem direito à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade e a ser tratado sem distinção de classe social, gênero, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Tá? Então veja que esse preâmbulo ele é bem rico, ele contempla realmente a enfermagem, e quando vocês estiverem estudando, vocês deem uma lidinha nele para que vocês realmente vejam a importância da futura profissão de vocês. Tá? Como princípios fundamentais dentro da resolução 564, nós temos que o profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico e científico e teórico-filosófico, né? Veja que nós temos que ter conhecimento ético, nós temos que ter o conhecimento legal da nossa legislação. E aí, pessoal, eu já adentro para vocês que, dentre as infrações que nós temos duas infrações que elas são as mais graves, que é a infração ética e a infração disciplinar. O que é uma infração ética? É quando eu faço uma ação dentro da minha profissão e essa ação, essa atividade vai contra o nosso código de ética, tá? Então, eu estou indo contra o meu código de ética, não estou obedecendo o código de ética. Isso é uma infração ética. Quando eu digo que eu não tenho conhecimento sobre o meu código de ética, eu estou cometendo uma infração disciplinar. Isso por quê? Porque eu tenho que ter noção do que o meu código de ética me orienta como profissional. Como é que eu vou trabalhar e não sei o que é direito meu, o que é dever meu como profissional, o que eu sou proibida de fazer, tá certo? Aí vocês podem pensar, professor, então nós temos que decorar, que aprender todos esses artigos? Eu não digo isso,
tá? Eu digo que nós devemos nos familiarizar com o nosso código de ética. Porque quando a gente tem o hábito de estar lendo, nós vamos, né, colocando na nossa mente, nós vamos absorvendo conhecimento. Daí, qualquer dificuldade ou incerteza que nós tenhamos com relação à nossa profissão, a gente sabe que o nosso código de ética nos orienta sobre isso. Então, o que é que a gente faz? Busca ele e lê, e toma as decisões cabíveis, tá? Então, nós não podemos estar cometendo infração ética, que é ir contra o nosso código de ética, nem infração disciplinar, que é quando a gente não sabe o nosso código de ética. Nós temos que ter conhecimento sobre o que o nosso código de ética nos orienta. Nós trabalhamos em preceitos técnicos científicos, porque nós temos o conhecimento técnico e nós temos o conhecimento científico. O enfermeiro, ele tem esses dois conhecimentos, técnico e científico. O técnico e o auxiliar de enfermagem têm o conhecimento técnico. Nós somos uma equipe. E preceitos teórico-filosóficos, porque nós precisamos refletir em cima dos casos do nosso paciente, tá? Em cima da singularidade do paciente, da subjetividade do paciente, certo? É por isso que antes o nosso código de ética era código de deontologia dos profissionais da enfermagem, isso aí nós já até vimos, onde deontologia são regras, tá? E como nós trabalhamos com pessoas que têm a sua subjetividade e a sua singularidade, nós precisamos refletir diante de determinadas situações. Por isso que o nosso código ele passou a se chamar Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP. Tá? Então, o profissional de enfermagem ele exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano e da sua integralidade. Por isso que nós cuidamos do paciente de forma holística, vendo o paciente em todas as suas dimensões, de acordo com os princípios da ética e da bioética, né, sendo ético e refletindo em cima dos dilemas bioéticos, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Ou seja, dentro da enfermagem, dentro do nosso código de ética, nós somos orientados a trabalhar baseados nos princípios do SUS, que são universalidade, integralidade, resolutividade, hierarquização, autonomia, participação da população e descentralização. E daí nós vamos iniciar, né, os nossos artigos. Como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar todos os artigos, nós vamos trabalhar alguns, mas eu estou mandando para vocês lá no Canvas a resolução toda para vocês, tá? Um documento com todos os artigos da resolução. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, que são dos direitos. Artigo 2º. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, todos nós, né, temos direito de exercer as nossas atividades sem sermos coagidos por isso, sem sermos violentados, tanto física quanto psicologicamente. Então, nós somos profissionais autônomos e daí nós temos o direito de exercer as nossas atividades, tá? De forma livre, sem correr riscos, sem correr nenhum tipo de dano, seja físico, seja psicológico. Nós somos profissionais de nível superior autônomos e temos esses direitos aí. Até para que o nosso ambiente de trabalho ele seja salutar, né? Ele seja um ambiente saudável, tá? Nós precisamos desses direitos e daí,
né, nada mais saudável do que nós atendermos o nosso paciente que está doente de forma saudável, né? Seja física, seja psicologicamente. Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, tá? Nós fazemos parte de uma equipe multiprofissional, por isso que nós temos direito a participar da equipe multiprofissional da instituição em que nós estamos inseridos, tá? Com liberdade e autonomia, porque quem sabe realizar as nossas atividades somos nós, profissionais de enfermagem. Por isso que a gente não deve estar realizando atividade de nenhum profissional, nem permitir que nenhum outro profissional realize atividades que são nossas. No artigo 7º, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Veja, todo paciente que nós cuidamos, nós temos que saber as informações sobre este paciente, tá? Eu trabalho na instituição, só que eu não estou cuidando do seu João. Então, eu não preciso saber as informações de seu João, porque mesmo trabalhando na instituição, mas eu não estou cuidando de seu João. Quem deve ter as informações de seu João? Todos os profissionais que estão cuidando dele. Tá? Então, nesse artigo 7º, que fala sobre ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional, o profissional que deve saber essas informações é o profissional que está cuidando do paciente, certo? Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN-CORENS, tá? Então, é direito meu, quando dentro da instituição em que eu trabalho, eu for impedida de realizar minhas atividades como enfermeiro, tá? Não é só eu deixar para lá, não fazer, não. Eu tenho que recorrer ao meu conselho, informar para ele que isso está acontecendo, para que ele venha visitar a instituição e resolva toda essa problemática, tá certo? Então, veja, a instituição, quando ela não me dá condições de exercer minhas atividades, tá? E daí, por algum problema, né, seja de equipamento, seja de materiais, seja por problemas, né, de recursos humanos mesmo, problemas profissionais com a instituição, então eu tenho que informar, é o meu direito recorrer ao conselho para que ele seja informado e venha resolver essa situação, tá? Não é só o fato de eu parar e acabou, não. Certo? Eu vou estar respaldado se eu comunico ao meu conselho. Lembre-se que nós sempre temos que trabalhar com respaldos. Artigo 10º. Ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Como eu já falei para vocês, pessoal, a própria instituição, ela pode estar criando normas, né? Está criando protocolos. E quando eu trabalho nessa instituição, qualquer instituição que seja, eu tenho que saber quais são as normas, quais são os protocolos, quais são as diretrizes políticas, para que eu as siga, tá? Como é que eu vou saber de determinada regra da instituição se eu não sei o protocolo, se eu não sei quais são as normas, tá? Então, é meu direito saber, né, essas normas, essas regras, tá? Como é também meu dever buscar essas informações, ok? E caso a instituição
em que eu trabalho for formar novas regras, eu posso participar porque eu sou integrante da instituição. Artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico, a instituições e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, é o meu direito suspender minhas atividades quando eu não tenho condição de realizar essas atividades. Eu posso recorrer à gestão? Posso. Se a gestão resolver, ótimo. Resolveu a gestão, continuo realizando minhas atividades. Caso a gestão não resolva, aí eu recorro ao meu conselho, tá? Porque eu não estou conseguindo realizar minhas atividades, eu suspendi minhas atividades. Então, para que eu esteja respaldada, caso a instituição não resolva, eu recorro ao meu conselho e daí ele vai resolver, tá certo? Entra aí, né, um exemplo que eu vivenciei, eu estava fazendo prevenção, né, um dia de prevenção, e daí eu abri o primeiro espéculo, ele apresentava uma sujidade, né? Lá onde eu trabalhava, no tempo da estratégia, ele usava espéculos de alumínio, não eram os descartáveis como o Ministério da Saúde recomenda. Tá? E daí eu encontrei algumas sujidades. Abri o segundo, também encontrei algumas sujidades. Então, eu vi que o material não tinha sido bem limpo para ser esterilizado. Então, foi o que eu fiz, eu não podia trazer riscos para as minhas pacientes, né, durante o exame preventivo, então eu cancelei a prevenção naquele dia, tá? Informei as mulheres que devido a problemas técnicos, logicamente que eu não disse qual o problema, mas por problemas, né, com material, eu estava suspendendo e a gente iria remarcar para outro dia e elas seriam informadas pelo agente de saúde, né? E daí eu fui diretamente à secretária de saúde e informei o porquê que eu estava suspendendo essas atividades. Mostrei o material para ela, tá? Por que é que eu fiz isso? Foi no sentido de fofoca? Não, foi no sentido de respaldo legal. Porque eu avisei a uma instância superior, né? Porque as mulheres poderiam muito bem ir lá denunciar, né, o profissional porque não tinha feito o preventivo que elas já estavam esperando há um mês, há alguns dias, né? E daí eu me neguei a realizar, né? Porque às vezes a gente sabe que as conversas, né, se propagam. Então, quando a gente informa a gestão, quando a gente informa aos órgãos maiores as nossas atividades ou a suspensão dessas atividades, nós ficamos respaldados. Tá certo? Então, a gente primeiro informa a instituição, caso a instituição não resolva nada, a gente informa ao conselho. Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Então, o que é que entra aqui? A questão de nós trabalharmos em cima baseados no processo de enfermagem. O que é o processo de enfermagem? É a SAE, que eu até já falei para vocês. SAE, Sistematização da Assistência de Enfermagem, que vocês vão aprender a trabalhar com esse processo de enfermagem, a trabalhar com a SAE no próximo semestre aí, tá certo? Onde vocês irão aprender o histórico de enfermagem, aprender a fazer o diagnóstico de enfermagem e aprender a fazer o processo de enfermagem, a implementação de enfermagem, tá? E lembre-se que sempre nós temos que fazer os registros no prontuário do paciente.
Registro no prontuário do paciente é o nosso respaldo legal. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e ou local de trabalho sob sua responsabilidade. Veja, é nossa obrigação, tá? Além de ser nosso direito, sabermos o teor, o conteúdo de todas as pesquisas que são realizadas dentro da instituição em que nós trabalhamos e que nós somos responsáveis por aquele setor, por aquelas pessoas. Então, se por exemplo, eu trabalho na estratégia, sou enfermeira da estratégia X e lá vem uma colega enfermeira realizar uma pesquisa com as gestantes, tá? Eu tenho que saber o conteúdo daquela pesquisa, eu tenho que saber os objetivos, do que se trata aquela pesquisa, tá? Porque vai que a pesquisa venha falar sobre aborto. E eu tenho uma gestante que sofreu sucessivos abortos e que está numa nova gravidez e vem aí o medo de um novo aborto. Então, talvez essa pesquisa venha atrapalhar, né, psicologicamente, alterar psicologicamente, aumentar os medos dessa minha gestante. Então, quando eu sei o conteúdo, eu posso muitas vezes, né, estar selecionando quem pode participar da pesquisa e quem não pode participar da pesquisa, tá? Então, é um direito meu saber o teor da pesquisa, porque os pacientes são da minha responsabilidade, mesmo não fazendo parte da pesquisa, tá? Mas é a instituição que eu trabalho, então eu sou responsável pelos pacientes. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social, tá? Então, o nosso código, né, a nossa resolução 564, ela é de 2017, mas ela já tinha essa visão, né, do que nós estamos fazendo hoje, né? De usar as mídias, de usar o meio de comunicação para dar aulas, para ministrar cursos, para dar palestras, conferências, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Veja, antes a gente só via esse cuidado com o paciente, né? Que nós não podíamos estar expondo o paciente, o nome do paciente, tirando foto do paciente sem a autorização, né? Agora vem também a questão do profissional ter essa autonomia. Então, eu só posso ser filmado como profissional lá no meu ambiente de trabalho, realizando as minhas atividades. Eu só posso ser filmado, fotografado e colocado isso nas mídias se o profissional der o aval, se ele permitir, tá? Então, veja que isso se estende para o paciente, essa permissão, como também para o profissional. Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à família e à coletividade. Então, entra aqui a questão que eu só posso realizar atividades que são minhas, como enfermeiro, como técnico, como auxiliar de enfermagem, tá? Eu não preciso e não devo realizar atividades que são de outro profissional. Isso a gente viu nossas atividades lá na Lei 74/98 e nós realizamos atividades que são nossas. Eu tenho direito a me recusar quando alguém me pede para realizar atividade que não é minha, tá? E artigo 23, requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREM e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem,
tá? Então, quando eu vejo que determinada situação está acontecendo comigo, eu tenho o direito de me recusar a fazer parte dessa equipe, tá? Entra aqui também, pessoal, a questão que nós vimos lá do aborto, quando ele é legalizado, né? Quando eu não quero participar do aborto, mesmo esse aborto sendo legalizado, tá? Eu posso me recusar a participar. Então, eu vou até a gestão, informo que eu não quero participar, né? Mesmo o aborto sendo legalizado, que o enfermeiro ele só pode participar se o aborto for legalizado, tá? Mas eu não quero participar. Então, eu vou até a gestão, informo que eu não quero, só que a gestão, ou então o próprio profissional, ele tem que colocar outro enfermeiro no lugar. Por quê? Porque a assistência, ela nunca pode ser quebrada. Ela tem que ser sempre continuada, ok? E daí, pessoal, a gente vai entrar no capítulo 2, tá? Só que a gente vai entrar nesse capítulo 2 na nossa próxima aula, tá bom? E daí a gente encerra por aqui.